Experimento da difusão molecular ou difusão mássica, utilizando a célula de Arnold. Experimento realizado pelos alunos Carla Biscaino, Douglas Schwab, Júlia Martini e Vinícius Silva. A difusão molecular nada mais é do que a tendência natural que os sistemas têm de igualar suas concentrações, sempre com as moléculas migrando da área de maior concentração para a área de menor concentração. Isso é devido ao movimento browniano, o qual depende dos aspectos do soluto, solvente, temperatura, pressão e potencial químico, que faz com que as moléculas vão de um estado inicial, fora do equilíbrio, para um estado final com a mínima energia livre e entropia máxima. O objetivo do experimento é de medir o coeficiente de difusão molecular do componente A, no caso o metanol, no componente B, que é o ar. E tal coeficiente pode ser descrito pela primeira lei de Fick. A primeira lei de Fick é a lei que expressa a difusão de uma espécie A em uma mistura de A e B após atingir o estado estacionário. Nesta equação, JA representa o fluxo difusivo de massa da espécie A transferida por unidade de tempo e por unidade de área com relação à direção perpendicular ao transporte. C representa a concentração total em massa por volume. DAB é a difusividade de A em B em área por tempo, enquanto YA é a fração molar de A presente na mistura em questão. Nesse experimento, o metanol vai se difundir no ar, e para que isso ocorra de forma mais organizada, temos que manter o escoamento laminar e sem acúmulos. Foram efetuadas medidas em duas temperaturas, primeiro na de 19 graus Celsius e depois em 40 graus Celsius. Um tubo em U preenchido com metanol até a altura pré-estabelecida de 5 mm é mergulhado em um banho termostático e o cronômetro é iniciado. Conforme o tempo ia passando, o metanol ia se difundindo e o nível ia descendo dentro do tubo em U, chamado de célula de Arnold. A cada 0,5 mm que descia, dados eram coletados. Dados que posteriormente seriam utilizados para cálculo da difusividade do metanol em ar. Em cada ponta do tubo eram acopladas mangueiras de borracha para entrar e sair o ar. O experimento foi realizado em duas temperaturas. Primeiramente em temperatura ambiente, 19 graus Celsius, e depois, após a coleta dos dados, em uma temperatura de 40 graus Celsius. Então, falando um pouco do nosso material aqui. Aqui a gente tem uma bomba de vácuo, tipo essas bombinhas de aquário, que vai estar bombeando o ar por aqui, vai passar por dentro dessa coluna, que tem a sílica para deixar o ar seco, né? E dar uma filtrada no ar também. Daqui ela vai passar para cá, onde ela vai vir para esse equipamento aqui, que é a nossa célula de Arnold, né? Que está aqui dentro, num tubo dentro desse tubo. E é onde está o metanol, onde o metanol está localizado e que é controlado por essa válvula aqui, por essa torneirinha, certo? O dispositivo indicado é a célula de Arnold, o tubo em U preenchido com metanol que foi utilizado para a aferição das medidas de difusão. São mantidas constantes a temperatura e a pressão do sistema, enquanto o tubo é parcialmente preenchido com metanol, considerado como espécie A, enquanto o fluido B, o ar atmosférico, flui em regime laminar por cima do fluido A. Ao final, o metanol se vaporiza e se difunde na fase gasosa. Para evitar o acúmulo de moléculas na parte de cima da célula, a corrente de ar passa pelo tubo gerando o arraste dessas moléculas. Esta etapa exige bastante atenção, principalmente para que se mantenha em regime laminar, para que não haja arraste por convecção forçada. Como a mudança do nível de líquido ao longo do tubo é desprezível e a difusão é considerada unidimensional, podemos considerar o sistema como pseudo-estacionário. Sendo assim, a equação da lei de Fick pode ser descrita desta forma, a qual será integrada e usada para determinar o coeficiente de difusão mássica do metanol no ar. Um mini compressor de ar, como o da foto, possui uma válvula agulha para regular a vazão de saída do ar, que logo depois vai passar por uma coluna com sílica gel para a desumidificação do ar injetado. O ar entra pela mangueira direita, passando pela célula de Arnold e difundindo o metanol ali presente, levando-o aos poucos para o outro lado da célula, saindo pela outra mangueira, diminuindo assim a altura do líquido com o tempo. Desta forma, as medidas foram efetuadas para a determinação da difusividade do metanol no ar. Após a passagem pela célula de Arnold, o ar seco é conduzido a um bolhômetro, onde sua vazão é medida. A vazão de ar foi medida através de um bolhômetro, onde foi possível controlar a suspensão de uma bolha de ar até uma determinada medida de posição em um certo intervalo de tempo. O mini-soprador foi então ligado para regular a vazão através do bolhômetro, e a vazão medida foi de 10 ml por minuto, e foi mantida para garantir que o regime permanecesse laminar.
Depois de regulada a vazão de ar, com o metanol na posição inicial para a leitura do escalado tubo em U, o cronômetro foi acionado e a cada 0,5 mm de metanol evaporado foi anotado o tempo decorrido. Foram anotados 8 pontos experimentais para a temperatura ambiente de 19 graus Celsius, levando aproximadamente 1 hora e 15 minutos, e depois mais 8 pontos experimentais para a temperatura de 40 graus Celsius, levando apenas 33 minutos. Primeiramente, a temperatura do banho termostático foi ajustada a 19 graus Celsius utilizando um termostato e também um termômetro. Logo após, o metanol foi pipetado com muito cuidado até preencher o marco inicial do tubo em U, onde, com o auxílio de uma lupa, pode-se constatar a altura de 5 mm. Depois disso, o tubo foi mergulhado no banho e deu-se início ao experimento. Os resultados e as discussões para a temperatura de 19 graus Celsius. Nesse experimento, realizamos as medidas de altura através da observação a olho nu do nível da superfície de líquido do metanol que formava um menisco no tubo da célula de Arnold. Na tabela mostrada estão os dados de altura marcados na célula, o tempo decorrido e a diferença do quadrado da altura medida da altura inicial, esses dados todos a 19 graus Celsius. Neste gráfico, podemos ver os dados da tabela anterior plotados em que a linha de tendência é satisfatória. O r² obtido da reta de tendência foi de 0,991. Com a equação da reta e seu coeficiente angular determinados em planilha Excel, foi possível determinar o coeficiente de difusão do metanol em ar da seguinte maneira. Utilizando a equação a seguir, já linearizada, conseguimos com os dados de massa molar do etanol, pressão de vapor obtidos através da equação de Antoine, constante universal dos gases e demais parâmetros, determinar o coeficiente de difusão do metanol em ar. Assim, obtivemos o resultado de 1,84 vezes 10 na menos 5 metros quadrados por segundo para o experimento realizado a 19 graus Celsius. Comparando com valores da literatura para coeficientes de difusão do metanol em ar, como por exemplo, do livro do Velt com valor de 1,62 vezes 10 na menos 5 metros quadrados por segundo, podemos determinar o erro relacionado ao valor obtido experimentalmente. Através de um simples cálculo, determinamos o erro de 34,96%, que é aceitável, considerando que o valor encontrado na literatura é referente à temperatura de 25 graus Celsius. Resultados e discussões para o experimento a 40 graus Celsius. Da mesma forma, foi repetido todo o procedimento até aqui explicado para a célula de Arnold em banho térmico a 40 graus Celsius, e os resultados, já plotados em gráficos, são estes. De modo similar, a reta obtida foi satisfatória, e o valor de r² nesse experimento foi de 0,991 também, confirmando esse resultado satisfatório. O resultado do coeficiente de difusão experimental foi de 1,49 vezes 10 na menos 5 metros quadrados por segundo. Não foi possível encontrar o valor na literatura para o coeficiente de difusão a 40 graus Celsius, mas percebe-se que o valor diminuiu com o aumento da temperatura, assim como esperado. Foi possível obter resultados satisfatórios nas obtenções dos valores de coeficientes de difusão e foi perceptível como o coeficiente de difusão é bastante sensível à temperatura. Infelizmente, não foi possível obter a comparação do valor do coeficiente na temperatura de 40 graus Celsius, já que esse valor não foi encontrado na literatura. E ficou muito claro como a difusão molecular pode ser uma importante ferramenta na indústria química para a garantia de bons processos. Muito obrigado pela sua atenção.